1, versículo 1. Quero convidar as criancinhas para o culto especial para elas. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler e os irmãos vão acompanhar comigo. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 1. A Sagrada Escritura nos diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. A igreja repita, por favor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Feche a sua Bíblia e vamos passar por mais um momento de oração. Amantíssimo Deus, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós levantamos a nossa voz para aclamar ao Senhor em oração. Nós louvamos e agradecemos ao Teu nome, Senhor Deus e Pai, pela Tua presença aqui neste lugar. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, meu Deus, pela palavra introdutória, pelas oportunidades das crianças, dos jovens, pelo louvor. Nós exaltamos e glorificamos o Teu nome, pela presença do Teu Espírito Santo, que é real aqui em nosso meio. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer aqui em nosso meio. Meu Deus e Pai, assim como o Teu Divino Espírito Santo se fez presente na palavra introdutória, se fez presente no momento das crianças, dos jovens, do louvor, que Ele venha agora se fazer presente neste momento da palavra. Meu Deus, que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha ungir os ouvidos, a mente e o coração de cada um que vai escutar a ministração da palavra. Que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha ungir, meu Deus e Pai, a minha mente, o Senhor venha ungir os meus lábios. Usa-me, Senhor, como vaso, instrumento do Senhor aqui esta noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar, quando assentar, dê uma linda salva de palmas, Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. É sobre isso que nós vamos ministrar aqui essa noite. É isso que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja essa noite. Essa noite nós vamos estar falando sobre servo, sobre chamado, e nós vamos estar falando sobre separado. Nós vamos observar aqui que o apóstolo Paulo, ele inicia essa carta aos Romanos dizendo isso. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Mas o que é ser servo? Servo é aquele que é chamado para servir. Servo é aquele que é chamado para ser submisso a alguém. Sabemos que no passado existiam os seus senhores e os seus servos. Os servos, eles eram submissos a tudo aquilo que o seu senhor queria que ele fizesse. E nós, eu e você, nós somos chamados para ser servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como servos, nós temos que ser submisso ao Senhor. Eu e você, como servos, nós temos que estar em obediência à palavra do Senhor. Não tem como ser servo de Deus se não é submisso à palavra. Não tem como ser servo de Deus se você não obedece à palavra. O apóstolo Paulo, ele começa dizendo servo. Ele podia falar que ele era servo. As atitudes de Paulo mostravam que ele era servo.
Tudo aquilo que Paulo fazia, ele era submisso ao Senhor Jesus. Paulo, ele andava em obediência e em temor à palavra do Senhor. E eu te pergunto essa noite, será que eu posso ser chamado de servo? Será que eu posso abrir a minha boca e dizer assim, eu sou servo do Senhor Jesus? Será que você pode dizer que é servo do Senhor? Você pode bater no peito e dizer assim, eu sou servo do Senhor. Porque simplesmente falar que é servo do Senhor não nos faz servo. O que te faz ser servo do Senhor é a nossa atitude. É a nossa submissão ao Senhor. É a nossa submissão à palavra do Senhor. Sem submissão não há servo. Sem obediência não há servo. Como têm sido as minhas atitudes? Como têm sido as suas atitudes? Depois o apóstolo Paulo diz, chamado para ser apóstolo. Chamado para ser apóstolo. Deus, ele tinha um propósito na vida do apóstolo Paulo. E Deus, ele chama ele para ser apóstolo. E ele conseguiu identificar esse chamado. Deus, ele tem um chamado para mim. Deus, ele tem um chamado para você. Deus tem um chamado para cada um de nós que estamos aqui hoje. Mas é necessário que eu e você venhamos a dar importância a isso. É necessário que eu e você venhamos a nos identificar. Qual o chamado que Deus, ele quer para nós? É necessário que nós venhamos identificar. Não converse, por favor. É necessário que nós venhamos identificar aonde Deus quer nos colocar. Porque, por exemplo, nós estamos em época de Copa. Por favor, pare de conversar, por favor. Nós estamos em época de Copa. Nós temos, por exemplo, um centroavante. Se nós pegarmos ele, o melhor centroavante da Copa, e nós colocarmos ele na defesa, vai ser um desastre total. Ele não vai conseguir fazer bem aquilo que é para ele fazer. Porque ele vai estar na posição errada. Ele não vai progredir. Ele não vai saber se defender. Ele sabe fazer gol. E não é diferente comigo e com você. Aonde nós estivermos, inclusive dentro da igreja, é necessário que nós venhamos identificar o nosso chamado. É necessário que nós venhamos a entender aonde Deus quer nos colocar. O que Deus quer de nós na obra. Em que lugar Deus nos quer. Muitos cristãos, eles acham que Deus os chamou apenas para ser salvo. Eles vão, se batizam, passa pelas águas. E eles acham que isso é o suficiente. Que Deus apenas os chamou para ir para o céu. Ontem eu comentei sobre isso no batismo. Se você fosse chamado apenas para ir para o céu, no momento do seu batismo, você já seria levado
para o céu. Só que Deus, ele tem algo a mais para mim e para você. Deus, ele tem um chamado específico para cada um de nós aqui. Existem pessoas que Deus, ele chama no ventre, antes do nascimento. Existem pessoas que Deus chama após. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 1. Havia no tempo do rei Herodes, da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Isabel, sua esposa, era estéril. Ela não podia dar luz. E quando ele foi entregar incenso, ou acender o incenso, no templo, a Bíblia nos diz que à direita, apareceu um anjo e disse para ele: olha, as tuas orações foram ouvidas. A sua esposa, ela vai ter um filho. E esse vai ser grande diante do Senhor. Ele já será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Podemos perceber que João Batista, ele foi chamado antes de nascer. Deus já enviou um anjo para dizer que ele era separado e que ele ia ser grande diante do Senhor. Nós temos exemplo no livro de Juízes, capítulo 13, a partir do 1º versículo. A Bíblia nos diz que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal diante do Senhor. E o Senhor, então, nos diz que ali havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, por nome de Manoá. A mulher desse homem também era estéril. Aparece um anjo do Senhor e diz: olha, você dará luz a um filho. E ele livrará Israel das mãos dos filisteus. Ele não pode beber bebida forte. Na cabeça dele não passará navalha. Ele não pode tocar em coisa imunda. Antes de Sansão nascer, Deus já tinha um chamado para a vida dele. Deus já havia escolhido Sansão. Deus já havia escolhido João Batista, antes deles estarem no ventre das suas mães. Outros são chamados na idade adulta. Nós temos exemplo do próprio apóstolo Paulo. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 1. A Bíblia nos diz que Saulo estava respirando ameaças contra o povo, contra aqueles que seguiam o que ele considerava seita de Jesus Cristo. E sabemos que ele pede carta para prender aonde ele encontrasse qualquer um deles. E a caminho de Damasco, ali ele viu um resplendor de luz. E a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu tens perseguido. Sabemos que Saulo sai dali, ele ficou cego. 3 dias, Saulo de jejum. O Senhor envia Ananias para ir até a casa onde Saulo estava, na rua chamada direita. Ananias foi com medo porque ele sabia que Saulo podia prender ou matá-lo. Ele disse: Senhor, como que eu vou? Esse homem tem carta. Esse homem tem autoridade para nos prender. O Senhor sabe quanto mal ele tem feito aos seus seguidores. Ele diz: vai para lá, porque esse é um escolhido meu. O Senhor, ele esperou Saulo nascer, crescer, atingir a fase adulta para escolher. Teve um chamado.
1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Paulo chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. Entenda, igreja. Eu tenho um chamado específico dentro da igreja. Você tem um chamado específico dentro da igreja. É necessário que nós venhamos identificar esse chamado. João Batista foi chamado para ser o precursor de Jesus. O homem grande diante de Deus. Aquele que anunciaria, aquele que falaria antes da chegada, antes de Jesus ser revelado como Filho de Deus. Nós temos Sansão que recebeu o chamado para ser juiz de Israel. Nós temos Paulo, que foi chamado para ser apóstolo. Você já parou para pensar que Deus tem um chamado na sua vida? Você já parou para pensar que você não está aqui apenas para ouvir um bom louvor, ouvir uma boa palavra, receber uma oração e voltar para sua casa? Você já parou para pensar que há um motivo na qual você existe? Deus, Ele te criou. E você está aqui hoje. É porque Deus tem um propósito na sua vida. Talvez você não parou para pensar nisso. Eu me lembro que quando eu me converti, eu nem sabia que existia esse negócio de chamado. Na verdade, eu nunca nem tinha escutado ouvir falar isso. Mas no decorrer da minha trajetória como cristão, eu pude perceber que Deus, Ele tinha um chamado na minha vida. Eu sempre gostei das coisas espirituais. Sempre gostei do mover espiritual. Só que eu, antes de me converter, busquei isso em vários lugares. Em lugares que a Bíblia condena, mas eu não sabia. Eu já vi cada coisa acontecer, irmãos. Eu já vi uma pessoa pegar um ovo, trouxe ela naquele determinado lugar, e ali havia uma pessoa que recebia entidades. E aquela pessoa que trouxe o ovo, entregou para o que recebia a entidade. E ele pôs o ovo dentro da boca e começou a comer o ovo. Quando ele jogou no chão assim, jogou na mesa, ele desembrulhou uns papeizinhos que estavam dentro do ovo. E havia ali algo como fumo, ou como esterco, eu não soube identificar o que é. E aquela pessoa falou, isso era um trabalho que estava feito para você. Eu já vi pessoas entrarem com dor nesses determinados lugares e sair dali sem dor. E aquilo me fascinava. Eu já vi uma pessoa pegar um copo d'água, olhar para o copo d'água e revelar a vida do outro, todinha sem nunca ter visto. E aquilo foi me fascinando de uma forma que eu quis me envolver a cada dia mais e mais. Até que um dia eu me converti. Eu comecei a ler a Bíblia. E eu pude entender que Deus não estava nesse negócio. Porque até então o lugar que eu ia, a religião que eu frequentava, eu não via nada espiritual acontecer. Eu não via nenhum mover, nada. Eu entrava e saía da mesma forma. Então foi onde eu comecei a buscar recursos.
Mas sem conhecimento da palavra, busquei lugares errados. E um dia, nós numa igreja evangélica, um pastor de fora, que nunca tinha nos visto, eu fui com a minha mãe para que ele orasse a minha mãe. E ele foi contando detalhes da vida da minha mãe. Ele contou até como ela respirava às vezes dentro de casa. E aquilo me fascinou. Eu falei, dentro da igreja tem isso? Eu falei, Senhor, eu quero isso para mim. Comecei a buscar. Eu e a pastora Juliana, a gente não era diácono, a gente apenas membro da igreja. Nós fazíamos trabalho de libertação. Nós fazíamos visita. Nós cuidávamos de vida. Nós já pastoreávamos sem saber que estávamos pastoreando. Nós fazíamos a função de pastor e não era nem diácono. E com o passar do tempo eu pude entender que Deus tinha um chamado para a minha vida. Mas eu estava buscando em lugares errados. Até que o dia eu me converti. E eu pude entender que Deus tinha um chamado para a minha vida. Entenda, igreja. O chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida, ele nasce primeiro no coração de Deus. Depois Deus coloca ele no nosso coração. Mas sabe que muitas das vezes qual é o nosso problema? Nós não queremos executar o chamado. Porque para cumprir o chamado, dá trabalho. Para cumprir o chamado, às vezes é necessário de sair fora de hora de casa. Para cumprir o chamado, às vezes é necessário deixar de fazer uma coisa que nós queremos para fazer algo que Deus quer. Deus, ele tem um chamado na minha vida. Esse chamado está se cumprindo. Mas ele está se cumprindo porque eu me dispus. Eu disse, Senhor, estou aqui. Entenda, igreja, Deus, ele conta comigo e com você. Mas Deus não precisa de mim nem de você. Se eu não quiser, ele coloca outro no meu lugar. Sem conversa, por favor, gente. Sem conversa, por favor, na hora da mensagem. Se você não quiser, se eu não quiser, ele coloca outro. Cabe a mim e a você. Mas agora o que eu e você precisamos entender que Deus tem um chamado para mim e um chamado para você. Cabe a mim e a você descobrir esse chamado. Pastor, eu não sei qual é o meu chamado. Nem eu sei qual é o seu chamado. É você que tem que descobrir. Agora entenda. Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus quer que eu e você venhamos a fazer algo. Deus quer que eu e você venhamos a trabalhar na obra do Senhor. Nós podemos observar que a Bíblia nos diz que a seara é grande.
mas os ceifeiros são poucos. A seara é grande, mas são poucos que se dispõem para trabalhar. Muitos de nós não queremos trabalhar. É melhor ficar em casa. É melhor ficar assistindo televisão. É melhor no calor ligar o ar-condicionado e ficar dentro de casa. É melhor no frio ficar debaixo de uma coberta. Mas eu quero dizer para você que, queira você ou não, Deus tem um chamado na sua vida. Queira você ou não, você tem um talento. E Deus, Ele distribuiu esse talento para cada um de nós. Nós lemos aqui 1 Coríntios capítulo 12. Que nós somos membro do corpo de Cristo. Na qual Cristo é o cabeça. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Se nós somos membro desse corpo, cada um de nós temos uma finalidade. É só nós olharmos para os nossos membros, do nosso corpo. O menor que seja, ele tem uma finalidade. Dentro da igreja, cada um de nós temos uma finalidade. O Senhor distribuiu isso para nós. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14. Pois será como um homem, ausentando-se, e ele distribuiu talento para os seus servos. Deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro, e 1 talento para outro. Ele deu segundo a capacidade de cada um. Ele deu segundo a capacidade de cada um. Deus, Ele me deu o meu talento de acordo com a minha capacidade. Deus te deu o seu talento de acordo com a sua capacidade. O que recebera 5, negociou e ganhou outros 5. O que recebera 2, negociou e ganhou outros 2. O que recebera 1, disse o Senhor, ele é rígido. Eu vou enterrar esse talento. Passaram-se os anos, aquele senhor, ele voltou. O que tinha 5 apresentou 5. O que tinha 2 apresentou 2. E um disse, eu sei que o senhor é servo, o senhor é severo, rígido. Está aqui o meu talento que o Senhor me deu. E ele disse, lançai esse servo fora, aonde há pranto e ranger de dentes. O que você tem feito com o talento que Deus te deu? Você está negociando ele? Isto é, você está produzindo esse talento? Ou você enterrou o talento? Porque um dia esse Senhor, Jesus, ele vai voltar. Ele vai te pedir conta do talento que ele te deu. O que você vai apresentar para ele? Porque ele vai te cobrar. Ele vai me cobrar. O que eu e você precisamos entender que nós não estamos aqui apenas para ser mais um.
Nós estamos aqui porque Deus tem um chamado na nossa vida. Nós estamos aqui porque Deus tem um chamado na nossa vida. Esse é o chamado individual. Mas existe também o chamado coletivo. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Tem um chamado coletivo, ide, uma ordenança, uma ordem. O Senhor dá uma ordem, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Como eu e você estamos cumprindo esse chamado? Como eu e você estamos agindo? Separado para o evangelho de Deus. Eu e você, nós somos separados. Nós somos chamados para sermos santos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em todo o vosso procedimento. Pois está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Se você procurar o significado da palavra santo, significa separado. Eu e você, nós somos chamados. Eu e você, nós somos separados. Eu e você somos servos. O Senhor Jesus, Ele nos separou do mundo lá fora. Mas muitas das vezes nós não vivemos essa separação. Nós queremos estar dentro da igreja e no mundo. Eu quero dizer para você que não tem como. Ou somos separados no evangelho, ou nós somos do mundo. Nós somos separados, santos, ou nós somos do mundo. Deus, Ele te quer como servo. Deus, Ele tem um chamado na sua vida. Deus, Ele te quer separado. Mas isso cabe a mim e a você. Você não está aqui por acaso. Cabe a mim e a você abrir o nosso coração. Cabe a mim e a você a nos dispormos a fazer isso. Deus, Ele não obriga ninguém. Deus, Ele conta comigo e com você. Mas se eu não quiser, se você não quiser, Ele vai levantar outro. Mas quando Ele vier, Ele vai cobrar de nós o talento que Ele deu para nós. Então que você possa ficar com essa palavra. Que você possa olhar para dentro de você e ver se você tem sido servo. Se você tem escutado o chamado, cumprido o chamado. Se você tem sido separado.